E aí, gente, meu nome é Esther e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre escolhas. Escolha é uma preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras, ou seja, quando você tem mais de uma opção de alguma coisa para escolher na sua vida, você tem que decidir aquela que te faz melhor, que te faz mais feliz, aquela que você prefere, o que seja. Nossa juventude é uma fase de muitas escolhas, de muitos passos importantes a ser dados e onde a gente tem que decidir muitas coisas. Que faculdade nós vamos fazer, onde nós vamos trabalhar, enfim, muitas decisões que nos acompanharão pela vida toda. Se você é jovem, assim como eu, tenho certeza que você tem muita ansiedade, muito medo e pensa muito sobre o seu futuro. Dito isso, eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você tem incluído Deus nas suas escolhas? Quantas vezes você tem conversado com Deus a respeito dos seus relacionamentos, da sua faculdade, do seu trabalho, das suas amizades, das suas escolhas cotidianas? Afinal de contas, muitas vezes a gente tem uma mania de achar que para Deus a gente tem que consultar só quando a escolha é muito grande, quando é algo muito importante, e aquelas coisas do nosso cotidiano a gente acha que a gente dá conta. Ah, isso é muito simples, isso eu faço. Mas outra pergunta que eu tenho para te fazer: quantas vezes você tem deixado as suas escolhas, os seus sonhos e as suas vontades para viver os sonhos e as escolhas de Deus para você? Bom, Neemias era descendente dos judeus e ele foi levado para a Babilônia na época do rei Nabucodonosor. Eu falei Nabucodonosor certo? Sim. Tá. Neemias tinha um cargo muito importante, afinal de contas ele era copeiro de um rei. Ou seja, toda bebida que o rei bebia ele tinha que provar primeiro para ter certeza que aquilo estava bom e não estava envenenado, né, gente? O que Neemias tem a ver com escolhas? Bom, quero ler com vocês Neemias 1, de 1 a 4. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando a Deus dos céus. Então Neemias nesse momento ouve a respeito do que estava acontecendo em Jerusalém, a respeito do que estava acontecendo com os judeus que eram o seu povo. E Neemias 2, de 1 a 5 diz: no mês de Nisã, no 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Nessa parte, então, depois de um tempo jejuando e orando a respeito do que tinha ouvido, Neemias então pede autorização para o rei para poder voltar para Jerusalém, para poder reconstruir os muros da cidade. Tá, Esther, mas o que essa história toda de Neemias tem a ver com as minhas escolhas de hoje em dia? Você já parou para pensar que Neemias tinha tudo? Aos olhos humanos, lógico, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha um bom emprego, ele fazia parte da corte, ele tinha um contato direto com o rei da época. Ele tinha uma desculpa pronta para dar para falar que ele não podia fazer nada por Jerusalém. Ou ele nem precisava sequer se preocupar, afinal de contas ele não morava lá.
Já fazia muitos anos que ele não estava lá, os pais dele já estavam enterrados. Então ele não tinha um vínculo, ele não tinha uma responsabilidade com aquele povo ou com aquela cidade, se a gente for pensar bem, né? Nós arrumamos desculpas, pretextos e motivos para não fazer aquilo que Deus quer, ou para tomar outro caminho, ou para tomar nossas próprias decisões. Mas Neemias não fez isso, Neemias queria fazer parte do reino. Então o que eu tenho para falar para você hoje, depois da gente ter lido a respeito de Neemias, por mais que nós tenhamos nossos sonhos, por mais que nós façamos os nossos planos, e Deus abençoa eles, logicamente, e ele mesmo fala na Bíblia dele. É dele. Afinal, ele mesmo diz na palavra dele que ele abençoa os nossos planos. Mas antes da gente pensar em só pedir para Deus abençoar os nossos planos, a gente tem que pensar em começar a pedir para Ele mostrar os planos dele pra gente. Porque a gente tem que querer fazer parte dos planos de Deus, a gente tem que querer realizar os sonhos de Deus, porque eles são melhores que os nossos, né, gente? Então a minha oração e a sua oração tem que ser que os nossos planos sejam os planos de Deus, que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, que o nosso amor pela obra de Deus seja maior que tudo aquilo que a gente tem hoje. Que tudo aquilo que aos olhos humanos seja bom o suficiente pra gente, que seja tudo que a gente precisa, não seja nada perto de fazer a obra de Deus, de seguir os planos que Deus tem pra gente. Então que todas as suas, que todas as nossas escolhas sejam para honra e glória de Deus, que o nosso trabalho seja para a glória de Deus, que a nossa faculdade ou a nossa escola seja um lugar onde a gente possa falar sobre Deus, que as nossas amizades nos aproximem de Deus e nos ajudem a compartilhar o Evangelho e a levar mais pessoas para Deus. Para finalizar, quero deixar um versículo com vocês que está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Gente... Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê em breve.